vendo, às vezes, para vir para a igreja, alguns uma desculpa. Eu não vou por causa disso. Eu não vou por causa disso. Eu não vou por causa disso. Dou um exemplo assim. Jesus fala assim, eu vou buscar a igreja hoje. Aí eu disse assim, não vou na igreja hoje, não por causa disso. Jesus busca a igreja hoje. Talvez o Senhor te chame a usar, ou não. Aí vem um dia que você fala que não vai na igreja por causa disso. Não vou por causa da festa. Eu não vou por causa do aniversário de fulano. Imagina isso. Quando eu falo assim, nós, a cada dia ouvir a mensagem de arrependimento, é o que dá a nós mais força. Porque aí nós começamos a enxergar aonde nós erramos, que nós não olhamos para nós mesmos. O maior pregador não é aquele que prega. O maior pregador é que ele examine o que você pregou, se você está encaixado. Esse é o maior pregador. Porque ele sabe que a sua mensagem está salvando alguém que está te ouvindo, e a pessoa que vai ser salva pela sua palavra vai ver você também subindo, porque converteu porque você pregou. Agora imagina, esses 32 anos pregando o Evangelho e não poder salvar eu, procurar minha salvação. Aí alguém fala assim, pastor, quem salva é Cristo? Sim. Sim. Quem dá a nossa promessa é Cristo. Mas nós também temos que salvar nossa própria alma. Como nós salvamos nossa própria alma? Correndo do pecado, fugindo do pecado e pegando a graça. Nós também salvamos nossa do fogo eterno. Por isso que eu penso os obreiros a partir de hoje. As obreiras, prega sobre arrependimento. Preocupe que estiver cheio, vazio. Prega sobre o arrependimento. Pode pregar. Pode dar lugar para o Senhor. Não. Minha filha chegou aqui, eu vou pregar isso. Não. Prega. Porque se a Bíblia matasse os discípulos, estava morto, o Evangelho não tinha chegado em nós. Porque Jesus sempre foi a verdade. Então prega a verdade. Ninguém é obrigado a ficar no tempo onde que prega a verdade. Ninguém é obrigado. Eu não sou obrigado a estar aqui na igreja. Eu não sou obrigado a ser pastor da igreja. Mas eu recebo a ordem, obedeço o chamado que Deus me vocacionou para ser. E pela obediência, eu estou caminhando para o céu. A mesma coisa somos nós. Eu acho que é uma coisa meio triste é quando alguém vira assim e fala assim, irmão, você errou. Irmão, a sua roupa está desagradável. Oi, irmão, eu estou vendo a sua calcinha. Oi, irmão, eu estou vendo o seu sutiã. Oi, irmão, se você abaixar, dá para ver tudo. E tem irmã ainda que briga ainda, só porque a irmã está aconselhando, ajudando ela a se comportar como a serva e como servo. É doído, gente. É doído. E briga ainda, fica com raiva ainda. Foi uma fecha a perna, sua perna está aberta. E briga ainda. E fica triste ainda com a pessoa. E sabendo que a pessoa está querendo bem. Não está querendo afligir ninguém. Está querendo ajudar. Quer ajudar ela a carregar a cruz. Mas mesmo assim despreza a ajuda. Se alguém virar para o pastor, essa calça não está vendo, estou vendo a cor da sua cueca.
Pô, pastor, mas eu sou o pastor da igreja. Eu vou ficar bravo? Não. Eu vou ter que me consertar. Vou ter que mudar o padrão meu. É assim, irmãos. Não é assim. Não é chegar, toma aqui um dia que você compra um gás para você aqui, toma um dia que você paga a conta de água, toma de não, isso aí vai ficar. Cuidar da coisa supérflua com a família é bom. A Bíblia ainda diz que é caridade, é amor ao próximo. Mas antes de você amar o próximo, ama você primeiro. Ama você primeiro. Quem que adianta eu amar o próximo? Ele sobe, eu fico. Eu amando eu primeiro, eu tenho condição de amar o meu próximo. Eu amando eu primeiro, eu amando o meu próximo, eu vou encontrar no mesmo lugar. E eu vou reconhecer. Então, irmãos, que a gente possa ficar preocupado, não. A igreja, essa cadeira está vazia. Não, só o mesmo irmão da igreja, cultuando, adorando a Deus. Amém. Tem igreja que não tem nem membro, tem só um. Tem um pastor, a família passou e uma pessoa no banco. Aqui tem que ter muito. Tem igreja que você passa aí, a igreja que é obediente a Deus, tem 2, 3 só. Mesmo assim o pastor prega com a verdade, prega com a alegria, prega com amor, vai para fracassar de espírito. Para que casa cheia? Casa cheia, muito cheia demais, começa a sufocar quem quer ir para o céu. Por quê? Casa cheia demais, nem todos querem espelhar quem é santo. Nem todos. Preferem espelhar quem não é santo. Porque é compatível com o mundo. Mas o que é compatível com o céu é muito difícil alguém querer espelhar. Amém? Eu senti que meu pai vai falar isso. Não foi nada de mim. Eu senti. Pastor, o testemunho de Jeová fala que apenas 144 serão salvos. Quando eles falam com a gente, eles falam que eles esperam, a pessoa que fala com a gente comigo sobre isso, falou que espera ser um dos escolhidos para subir para o céu para ser comigo. Você está com a cabeça bem defasada, porque todo aquele que diz Senhor, Senhor, e ser fiel ao Senhor, né, em verdade, será salvo. Não você só esse irmão. Gente, eu quero que vocês que têm um pouco de entendimento da Bíblia, comecem a olhar o que está acontecendo. Eles estão fazendo tudo para imitar a igreja. Tudo para confundir a mente dos cristãos. Eles estão fazendo de tudo para confundir a mente dos verdadeiros cristãos. É como o próprio Senhor disse. Que ele, se for possível, ele diz, o Senhor diz, se é possível até os escolhidos, pode ser enganado. O diabo pode enganar até o escolhido. De qual forma? É imitando tudo que o homem de Deus faz. Prega, fala em língua, pula, sapateia, anda todo arrumadaço, tudo bonitinho, cortadinho, bonitinho, mas por dentro, como a Bíblia diz, por dentro é o sepulcro caiado. É um sepulcro caiado. Mas nem tudo que brilha é ouro. Está todo armadinho por fora, bonitinho por dentro, só tem podridão. Não tem nada Isso aí, gente. Se materializa como um cristão, como um homem, mulher, mas não chegou a ponto
14, versículo 13. 11, 13. Agora é Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Versículo 18. 19. Na família? Da família. Mateus. Mateus 19, 18 e 19. Versículos 19. Diz assim: disse ele, quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, é isso mesmo, não é? Amém. Não matarás, não cometeres adultério, e não ficarás em nem tirar falso testemunho. A hora honrar o teu pai e tua mãe, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Então vamos lá. Então, quando o Senhor começa agora falar para o seu discípulo que a lei, ela permanece, o mandamento permanece, ele está dizendo para o seu discípulo: não matarás, não adulterarás, não roubeis. Tá. Mas quando o Senhor, ele começa a falar para o seu discípulo, honrar o teu pai e tua mãe, se nós entender que ao honrar o pai, ele está falando em duas situações: um pai espiritual e um pai carnal. Porque vamos lá, quando o Senhor diz assim, amar a Deus acima de todas as coisas, ele está falando o quê? O espiritual. Amar a Deus porque Deus é espírito. Aí amar o seu próximo a ti mesmo. Aí já fala o quê? Do próximo, que pode ser seu pai e sua mãe também, os seus irmãos e as pessoas do mundo, carnalmente. Então ele traz um mandamento complexo e completo, porque ele podia dizer assim: ama eu acima de todas as outras pessoas. Não, ele falou isso, mas retribuiu: mas amar o próximo como a ti mesmo. Então eu estou entendendo o quê? Uma linha, irmãos, que não tem como eu fugir, não tem como nós fugir, que também entra também no decorrer da caminhada para ir para o céu, né? Vamos lá. Tem pessoas que guardam até hoje ódio do pai, o que o pai fez com ele quando era pequeno. Tem ódio da mãe, o que a mãe fez com ela quando ela era pequena. Isso não pode prosseguir na vida do cristão. Isso não pode continuar. Porque quando você entra naquele batismo, quando você desce as águas mais, o pastor te orientou: olha, você vai morrer aqui agora. Ou talvez tem alguém que nem o Tomé, só que não vendo. Qual forma, Nicodemo? É necessário voltar para o ventre da minha mãe? Não. A morte que o Senhor está falando é uma morte que você usufruiu no seu passado, que ela tem que ser enterrada. Ela tem que ser enterrada. Mas se você hoje, no dia todo de hoje, mas você vê hoje, eu estou com raiva da minha mãe porque o que ela fez comigo no passado, quando eu era pequeno, eu estou com raiva do meu pai porque ele fez comigo. Irmãos,
Pelo amor de Deus, isso vai barrar entrar no céu. Isso vai barrar. Porque se sua mãe fez uma covardia com você, se seu pai fez uma covardia com você, porque eles não tinham ensinamento e conhecimento para cuidar de você da forma que tem que cuidar. Eu falo por mim. Meu pai, minha mãe sempre foi espírito, meu pai sempre foi testemunho de Jeová. Só de testemunho de Jeová, meu pai tem quase 70 anos de testemunho de Jeová. Ele começou novo. Então vamos lá. Eu entendo que eu não posso lembrar, não posso nem lembrar o que eu passei quando era mais novo. Pode servir de testemunho, mas não com lembrança do meu coração, para que eu possa fazer o que meu coração quer que eu faça. Que vai me barrar na situação. Então, quando o Senhor está dizendo, amar o seu pai, amar sua mãe, ele está dizendo, você ama ela, você está me amando. Se você ama ele, você está me amando. Claro que não vai ser um amor incondicional. O único amor incondicional é com Cristo com os homens. Mas não podemos bater um pouco na beiradinha. Não chegar ao ponto condicional, mas para chegar na beiradinha, um pouquinho, um milímetro assim, condicional. Mas não tem tempo. Então eu fico vendo. A mãe fala alguma coisa, o filho xingando a mãe, maltratando a mãe, não obedecendo a mãe. E aí? Aí presta atenção, o cenário vai ser complexo. Ninguém vai fugir. Todos vão estar no mesmo cenário. A Bíblia diz que todos estarão no mesmo cenário. A igreja, o que não é igreja, vai estar no mesmo corredor, vai estar no mesmo lugar, nos ares, sentado de camarim, assistindo o julgamento. Só existe uma diferença. Só existe uma diferença. Que a igreja vai ver, mas vai custar sintonizar quem é aquela pessoa. Mas aqui do lado de lá vai sintonizar que aquela foi sua mãe. Aí a gente vê que vai saber quem que é a pessoa que está lá. O que vai ser, o que está na esquerda vai enxergar que é a mãe, vai conhecer a mãe, o pai. Mas, O de lá não. quem vai ser julgado? O pai vai conhecer os pais, que for salvo. E de lá não vai conhecer. Quem foi salvo não Porque vai custar. Vai ser tipo uma sonolência. Vai bater na mente assim. Acho que eu conheço alguma pessoa de algum lugar. Mas nunca vai entender que é seu filho. Que é sua filha. Mas o que está lá, vai conhecer que é sua mãe. Eu acho que tem que saber, por que eles estão ali também, né? Por isso que eu acho que eu estou muito tentando saber. Quando a pessoa pregou, falou de mim, eu tinha oportunidade, mas eu estou aqui porque não deu. Não, eles vão ver isso. Eles vão ver isso. Sabe por que eles vão ver isso? Porque quando eles estiver lá, ele sabe muito bem que quem está lá, ninguém vai se manifestar, falar o nome dele. Eles vão ficar calados. Quem vai se falar vai ser quem está à esquerda, que vai se apresentar diante dele. Vamos lá. Fulano de tal vai se levantar, vai se apresentar diante dele. O que está lá vai estar assistindo, que a Bíblia vai dizer, que estará ao lado direito de Deus, do lado direito de Jesus Cristo, a igreja e a cidade de Nínive, julgando aqueles que não baixaram o livro da Bíblia. A respeito de Abraão, não, eles não vão entrar. Vai ser a igreja e os ninivitas. Mas a igreja vai se permanecer calada, só o Senhor Calado. vai julgar, né? Vocês não falam nada, nós não falamos nada. Entendeu? Então, é uma coisa, irmãos, muito complexo. Muito. É algo que o senhor está dizendo assim, não tem que saber falar, saber ouvir,
saber calar e saber obedecer. Porque tem hora que o pastor tem que estar lá um dia. Mas que ele seja o cargo e que ele se ache maior na terra, tem hora que vai ter que calar. Tem hora que vai saber, ele vai ter que parar para falar alguma coisa, parar para expressar uma coisa. Entendeu? Vamos lá. Josué capítulo 24, versículo 15. Josué 24, 15 diz assim: se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, quando estava do outro lado do rio, ou Deus dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. É como o Senhor está dizendo assim. É como é algo que está acontecendo assim. Vamos lá. Você pega uma responsabilidade, que nem eu aqui, ó, o pastor aqui. A minha obrigação é eu ensinar, respeitar, orientar e aconselhar. Essa é a função do pastor eclesiástico. Eu tenho uma família que eu estou ajudando dentro da igreja, por exemplo. Eu tenho uma família que eu estou dentro da igreja. A família não quer. Eu, como pastor, eu não posso brigar. Mas uma coisa eu sei, que eu vou lutar para que eu e minha casa serviremos o Senhor. Não vai quebrar a mão de tentar ajudar, mas quando não quer ajuda, o que eles vão fazer? Eu vou procurar, eu e minha casa servir ao Senhor. Então são coisas que na verdade eu fico muito assim triste, porque eu vejo amigos meus que pararam na caminhada, aí até admirei. Eu trabalhei com um certo irmão aí que era uma bênção, tocava, cantava, pregava, uma bênção. Eu passei a gostar dessa família. A minha esposa sabe quem que é. Nós passamos a gostar dessa família. Era ele, a esposa e mais 3 filhos. Nós aprendemos a gostar dessa pessoa. Mas o que acontece? Sabe aqueles crentes que está precisando de ajuda, mas não se manifesta? Sabe? Aqueles crentes. Conversa com você numa boa, tal, vem, briga com você, mas tem um problema sério que precisa de ajuda. Aí o que acontece? O orgulho entra. Ele só vai contar quando foi destruído. É o que aconteceu. Quando eu chegava lá, que estava pastorando a igreja, nós ia lá, o pastor foi lá em casa, aí eu, a Maria, as meninas do lado, preparava um cafezinho para nós tomar, batia papo, ele tocava violão, nós cantava, a Hebe cantava. Eu não achei nada assim estranho.
eles estavam com problema. Então, o que eles fizeram? Eles preferiram deixar o orgulho entrar na frente do problema e não deixar alguém avançar para ajudar. Na hora que eu fui descobrir, a bomba estourou. Ele larga a mulher larga ele, agora ele arrumou outra mulher, ela arrumou outro homem, os filhos saíram da igreja, dispensou tudo dele. Por causa do orgulho. Porque se eu chegar a uma crise com a minha esposa, é claro que eu não vou ficar falando para todo mundo, de forma alguma, de jeito nenhum. Eu vou procurar um casal que eu sei que é compatível, é espiritual, é conselheiro, sabe se dá com os problemas, eu vou levar ele. Ah, você é presidente, né? Ô, gente, pelo amor de Deus. Eu sou falho, nós somos falhos igual qualquer um aqui. Nós somos falhos. Agora, se eu deixar o orgulho meu tomar, não, deixa rezando, né? Aí a bomba estoura. Mas quando eu procuro alguém para me ajudar na oração, me ajudar no jejum, eu estou salvando o meu casamento. Verdade. Eu estou salvando a minha família. Que alguém está me ajudando. Aí o que acontece? Eu chamei ele para vir para cá, para me ajudar ele. Não, mas eu estou aqui na Assembleia, no meio do Betinho. Amém. Não, que eu fui descobrir, mentira. Mas por coincidência, eu entrei no WhatsApp, no estado dele, eu vi ele lá, a latinha de branco do lado assim, e o forrozão contado do lado lá. Agora, eu me alegro com isso, eu não fico triste. Eu fico triste. Porque se eu soubesse o que estava acontecendo, eu ajudava. Fazer uma campanha de oração, de jejum, ia lá dar um conselho, eu ia. Apesar que eu não na minha casa, eu ia. Mas não são coisas que acontecem. Então, quando você vê que a pessoa está precisando e não se manifesta, como você vai ajudar? Você vai ficar no intermediário, você não vai deixar de orar. Mas o mais gostoso é quando você ora para lá e você dá uma palavra de sentir com aquela pessoa. Desanima não, Deus está no controle, Deus vai dar vitória, Deus vai te honrar você. Né? Dá uma palavra de sentir, mas está orando, irmão. Mas está lá todo dia, lá visitando. Vão na igreja, vão comigo. Tal. Então você vai estar, né? Não deixando a mente vazia, porque a mente vazia, ela se torna oficina, aonde o diabo trabalha na mente vazia. Então quando você está lá todo dia batendo lá na porta, vou na igreja, Deus vai falar para você, vamos cantar um hino aqui, que você gosta. Então você está deixando a casa ainda com a entrada do Senhor. Mas quando se fecha para Deus, se abre para o inimigo. O inimigo entrando, ele não vai entrar sozinho. Ele entra com mais 7. E entrando com mais 7, se torna legião. E legião é só Deus que pode fazer algo. Aí entra aquela passagem. O cair do homem e o levantar de Deus. Então, é isso aí. Pastor, nesse caso aí, o tom dele foi uma cobra, falar por quê? Quando a pessoa não tem a coragem de falar alguma coisa com um ensino, com outro ser humano, passa ali para o joelho. Porque aquela irmãzinha que nós perdemos lá da outra igreja, ela dava esse testemunho para a gente. Gente, eu não tenho coragem de nada para ninguém, mas eu peço a Deus e alguém vem aqui na minha porta trazer para mim. Ela cansou de fazer isso com a gente. Ela falou assim, pessoas que eu nunca vi na minha vida, bateram na minha porta e falou assim, eu trouxe para você aqui, meio quilo de café, Deus mandou isso para você. E ela recebeu.
Então eu falo para o senhor, a pessoa que não convém, que desrogou de entrar, não confiou nem em Deus, pastor. Porque se a pessoa vai para o joelho e pede, ela vai receber. Que é para Deus diz o seguinte: pedir e dar-se-vos-á. Marcos, mas quando a pessoa, vamos lá, quando a pessoa, ele chega numa situação que ele se posiciona, que não quer ajuda humana, ele não passa a ter força. Ele não passa a ter força. Por quê? Vou te falar por quê. Porque, vamos lá, se fosse o máximo de pessoa do centro espiritual que for, ele nunca pode desprezar uma ajuda. Nunca. Nunca pode desprezar uma ajuda. Quanto mais ajuda é bom demais. Então, o que quer dizer? A ajuda, ela tem que ser fundamental na vida daquele que está cheio e na vida daquele que está vazio. Porque a Bíblia vai dizer que nós aprendemos uns para com os outros. Através não, o pastor sabe muito com essa Bíblia, pega, sabe? Eu não sei nada. Tem pessoas que sabem mais ainda do que eu. Eu preciso aprender mais ainda. Eu preciso orar mais ainda. Eu preciso vigiar mais ainda. Eu preciso. Então, quanto mais tiver ajuda, é bênção. Mas o problema que é o danado orgulho, que tem tomado conta das pessoas, principalmente os cristãos. É tipo assim, eu não vou abrir para o fulano, porque já fui decepcionado com o fulano. Sabe? E aí a pessoa colocar, tipo assim, que só porque o fulano, você foi decepcionado com o fulano, que tu vai decepcionar você. Não é simples, não. Não é assim que funciona. Ainda eu acredito que tem homem e mulher de Deus ainda na terra. Eu acredito que tem homem e mulher de Deus que não dão lugar para Satanás. Eu sei que tem. Eu sei que tem pessoa que ama o próximo. Eu sei que tem pessoa que tem propósito para ajudar o próximo, para ir para o céu. Eu acredito que tem. Eu acredito. Eu creio nisso. Nada vai fazer eu não crer. Mas basta nós procurar quem é homem de Deus e quem é mulher de Deus para dividir o que você precisa. Amém. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo. Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado com os seus, principalmente da sua casa, negou a fé, é pior do que infiel. Vamos ler de novo? Mas se alguém não tem cuidado com os seus, é principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Agora vai estender aqui agora. Que isso aí tem vários meios para me entrar, quer ver? Quando Paulo ele fala na carta de Timóteo, uma que nessas questões Paulo estava preso. O Paulo estava orientando Timóteo. Vamos lá. O sobre da família. Então vai
Você supõe em várias formas. Vamos lá. Quando Paulo ele começa a cobrar de Timóteo, não só de Timóteo, e todos que estavam na casa de Timóteo, aonde que ele congregava, Paulo ele começa a dar advertência. Quem quer cuidar da sua família? A Bíblia vai dizer que cuidar da sua família é marido, mulher, filhos. A Bíblia fala que essas são a família constituída. O que vai de pai e de mãe é parentesco, parente. Porque quando você se casa, você sai da saia da sua mãe e une com a sua esposa ou com o seu marido e vive e constrói uma família. Aquela palavra que o Senhor diz crescer, multiplicar, isso está dizendo para a família. Então vamos lá. Aqueles que não cuidam do seu, principalmente da sua família, é pior do que os infiéis. Por que que o Senhor, Paulo estava dizendo para Timóteo? Vamos lá. A primeira família que Deus manda nós cuidar é a nossa. Depois ele manda cuidar a outra família, que é a igreja. Fala assim, por quê, pastor? Por quê, pastor? Eu já sei. Porque é onde você fica mais com a sua família. Qual família que você fica mais? É a igreja ou é da sua casa? Hã? Mas de graça. Sua casa. Por quê? Porque da sua casa você tem que cuidar lá e vir cuidar aqui. Porque na hora que você voltar, não está desarrumado como você deixou. Porque se você não cuida lá e vem cuidar daqui, o diabo vai continuar destruindo lá. Porque você deixou tudo desarrumado. Mas quando você cuida e arruma direitinho, você pode vir para a igreja, fazer daqui, que Deus vai guardar lá. Ô pastor, e como tem um atribulado na casa? Agora na sua casa, sua família, você, sua esposa, sua filha. Peraí, não, deixa, pera. Foi bom demais. Foi Foi ótimo, nossa. Peraí, na lata isso daí. na família. Eu quero responder para você. Eu quero que você me fale qual que você refere. Ô pastor, é igual assim. Não, quer que você me refere. É sua filha? Não, minha filha. Então não é sua família. Vamos lá embora. Não. É Seu sua filho, filha? aqui do lado é o filho. É sua filha? Você tem filho homem? Você só tem ela? Então a família são vocês três. O resto é parente. Pai, Você aceita o que você quiser. A Bíblia dá direito para você resolver da forma certa. Porque se algo está atrapalhando a sua família, arranca. E joga fora. Escutou, né? Estou falando no meio, não de ódio e nem de ignorância. Arranca no bom sentido. Você não está satisfeito, não? Um lugar para você morar. Por quê? Vamos lá. Por isso que tem muita pessoa que é corajoso. Tem pessoa que é muito corajoso pegar filho dos outros para criar. Verdade. É muito corajoso. Verdade, viu? É muito Tem corajoso. uma irmã aqui na igreja que é desse jeito. Então, é muito corajoso. Pode falar essa coisa? É muito corajoso. Eu sei que é um amor, é uma bondade que está fazendo, mas eu falo para você, é muito corajoso. É trabalhoso demais, pastor, misericórdia. É muito corajoso. Você pega um sangue ruim, Muito corajoso. pegar um sangue ruim, não. Então quer dizer, então vamos lá. A minha obrigação como cristão, não como pastor, não vou falar como pastor não, como cristão é cuidar da minha família. É eu cuidar da minha família. O que adianta
minha família está tudo descendo para baixo. Eu tenho que cuidar da minha família, para depois eu cuidar da família do Senhor. Porque se eu não cuidar, eu sou infiel. Sou pior do que infiel. Vamos lá. Mas ressaltando a pergunta dela, se o seu tribulado for na família? Não, não é família. Não, na. Tá? Então, tá bom, No vamos filho lá. ou na filha, não É vai o homem, ser. mas. Tá bom. Você quer falar o seu caso? Você quer que eu entre no seu caso? Porque Você quer que eu entre nele? Uai, Se quiser, eu vou entrar. Ah, mas você não ficou raiva, não. Eu vou entrar. Tá tudo gravado. Tem que. Você Tá, quer? você pode entrar Posso dentro entrar? do que aconteceu. Tá bom. Quando era antigo, Eu vou o que entrar. aconteceu. Eu vou Não o que vocês Não. Força. Não vou falar o que a Bíblia. Não, vou falar com a Bíblia. Uhum. Vou falar com a Bíblia. Não vou falar nada de mim. É Bíblia. Vou entrar na Bíblia, então. Vamos lá. Eu sou crente. Eu estou caminhando junto com a minha esposa para a igreja. Uhum. Eu, Teté e Maria. E a Amy, que está com nós agora, que as outras casaram. Nós estamos para a igreja. Eu vou descabecido. Aí vai entrar uma coisa que vai me surpreender. A mulher virtuosa. Aí vai me surpreender a mulher virtuosa. Aí eu lembro, tem homem virtuoso? Tem homem virtuoso também. Senhor. Tem mulher virtuosa e tem homem virtuoso. Tem. A Bíblia não fala isso. Mas quando ele fala mulher virtuosa, também sugere homem virtuoso. Porque a mulher veio do homem. Então vamos lá. A mulher virtuosa sabe que eu. Escorregadinha. A mulher virtuosa, o que ela vai fazer? Ela ama o marido. Ela quer o bem do marido. O que a mulher virtuosa vai fazer? Examinar a sua vida, examinar a sua casa, examinar tudo onde o problema estourar para tentar solucionar. Uns falam assim, mundanos falam assim, se humilha diante do homem. Não, o cristão não precisa se humilhar. Não precisa. Mundano sim. Vou se humilhar para ele não sair de casa. Não. Mulher de Deus não se humilha. A mulher de Deus vai para o joelho e começa a consertar algumas falhas que talvez falou, não vigiou. Que a Bíblia diz que todo mundo é falho, todo mundo erra. Falar que você é mentira. Nós somos falhos, nós somos errados. Uma palavra que nós falamos, talvez nós falamos, não vigiamos. Ela foi, ela soltou. Ela foi, ela penetrou. Então é voltar naquele negócio, catar aquele negócio, colocar na mesa. Como você vai colocar na mesa? Senhor, eu errei, eu falei algo, eu estava nervoso, eu estava nervosa, eu estava nervoso, eu falei algo. Talvez foi isso que as coisas não andou da forma que eu queria. Coloca na mesa. Deixa eu explicar. Deus olha assim. Primeira coisa para Deus pegar a sua causa e olhar se a sinceridade foi real. Porque se a sinceridade for real, pode continuar que Deus vai te honrar. Agora vamos lá. A minha esposa veio para mim falar comigo assim, ela não faz esse contexto, ela faz diferente. Ela não faz esse percurso que eu falei, ela faz um percurso diferente. Diferente. Em vez de ela fazer o percurso certo, ela faz um percurso diferente. Já falei mesmo? Quer ver? Se vira. Estou nem aí.
nasce debaixo da saia do homem. Problema. Aí ela pega outro caminho. Aí ela pega o caminho. Na hora que ela volta aqui, ó. Na hora que ela volta aqui para dar outra roda, ela não dá roda mais. Ela para aqui. E quando ela para aqui, aí acontece uma coisa. Quando a Bíblia fala assim, choro e ranger de dente, é quando é lançado no inferno. Mas aqui também começa a falar choro e ranger de dente. Algo que podia ser consertado antes da volta, não conseguiu. Vamos lá. A Bíblia vai dizer que a mulher é o vaso mais frágil. E o homem, o Senhor está tocando para ele que ele é mais forte. Então vamos lá. Nem todos é assim. Nem todos é assim. Sabe por que nem todos é assim? Porque da forma que as pessoas buscam, se apresenta melhor. Se eu, homem, e não busco para me fortalecer no conhecimento, eu vou ficar fraco. Se ela busca, ela vai ficar forte. Ela não vai mandar em mim porque é antibíblico, mas ela vai ter um suporte para me ajudar. É assim que deve ter acontecido, cara. Sim, mas vamos lá. A pessoa, ela precisa crescer o quê? Ajudar. Certo? Então, eu fiquei 7 anos tentando ajudar. 7 anos procurando recursos de tudo quanto é forma. A pessoa não quis ajudar. Eu estava ali a iniciar o tempo todo, enfrentei biqueiras, naquela 42 todo mundo me conhece, não matou porque eu tive que enfrentar. Borel, contagem, que o senhor sabe. Então, meus últimos recursos, a última força que eu tive, eu estava ali. Orei, busquei, apanhei muito para isso, mas ele não quis. Então, que o último recurso, aí o que muitos, aparentemente me julgam, saiu de casa. Sim, saí de casa, mas ninguém estava ali dentro para saber que já estava atingindo uma criança. Certo. Não, quando chega a atingir uma criança, aí não tem para onde correr. Porque, se tivesse só eu e ele, dava para ir até o final. Mas aonde atinge o psicológico de uma criança, uma criança chegar a passar como muitos sabem que chegou até o ponto do presbítero Antônio e a Patrícia me doar um gás, mas não tinha luz, não tinha água, dentro de casa não tinha aluguel. Então, quando chega nesse ponto, para a gente estar uma criança e o pai não pode. Aí não tem como mais. Eu saí já porque já não tinha força mais. Eu não tiro essa história. Eu não vou descrever essa história. Mas eu quero fazer uma pergunta para você, competente. Sim. Quem fez a escolha? De quê? Não, quem fez a escolha? De casar? É. Nós dois, até porque a minha esperança era o que eu contei para o senhor. Eu não tinha base, não tinha conhecimento. Eu sei. Eu não concordo com você. Conhecimento. Então, eu sei. Se eu tivesse... Eu sei. Então, o que acontece? Por que Jesus, ele nunca vai preparar uma mulher com um homem e nem vai preparar um marido com um homem? Por causa disso aí, ó. Porque se a revelação, Deus confirmar na revelação, esse eu te dou esse homem é Deus está mandando para a sua vida, tá? Aí beleza, deu um problema, não deu certo, o que a pessoa vai falar? Deixa eu ver sozinho. Deus, é que nem Adão fez com a Eva. Sabe o que é o negócio, gente? Ninguém quer assumir. O homem não quer assumir, a mulher não quer assumir a realidade. Se você fez a escolha, ele não pediu. infelizmente, Deus pode marchar. deu o próximo dele. É escolha, gente. Infelizmente é escolha. É a mesma coisa escolha. E outra coisa aqui, ó. Ninguém casa sabendo o problema do fulano. Ninguém casa sem saber o fulano, o problema da mulher e o problema do homem. Não adianta. Isso não existe. Assim, casa no escuro.
A única coisa que eu considero casar no escuro é quando o pai prepara A noiva ou o noivo? a noiva ou o marido para a filha. Aí eu sei que casa no escuro. Antigamente era assim. Era assim. Aí eu sei que casa no escuro. Agora, a respeito de você casar com a pessoa e você falar que vai descobrir só depois que entrou dentro do quarto e teve a primeira noite, mentira. Porque próprio Jesus vai dizer que o namoro, para chegar ao casamento, chega no trajeto de quê? Namoro. Namoro é para quê? Para você conhecer o seu marido. O noivado, para você ver se tem certeza que ele é seu marido verdadeiro. Aí quando você casa, você sabe muito bem que você sabe o que ele fazia, o que ela fazia. Você casou porque você quis. Verdade. Eu, quando eu casei com a Maria, sabia que ela tinha 4 filhos de outro homem, outro relacionamento. Mas eu conferi minha potência. O que eu posso fazer para aquela criança? Se eu fosse uma pessoa besterada com a vida, ignorante da vida, eu juntava o balde. Eu não. Sabe o que eu fiz? Fiz o contrário. O que o pai não fez, eu fiz no lugar do pai. Porque relacionamento, gente, olha, uma coisa que eu falo aqui, ó, relacionamento, filho não tem nada a ver com a cabo de relacionamento. Eu sempre falo aqui, não adianta, gente, relacionamento, não adianta eu colocar na meio das nossas filhas que o pai não presta, o pai não, eu não posso fazer isso. Eu, como cristão, eu não posso fazer isso. Eu não posso. Eu estou fazendo uma coisa antibíblica. Eu tenho que dizer para ela que ela tem pai, que o pai dela chama tal, não guarda ódio, não guarda mágoa, porque é pai. O filho não pode ter a consequência de um erro dos grandes. Grava isso. Pastor. Grava isso. Isso é prático, porque o que aconteceu um pouco entre eu e o pai dos meus meninos, muitas vezes, até hoje eu fico comigo isso, nossa mãe, para ficar lá, meu pai, mesmo depois de tudo que ele te fez, o meu filho tem, porque o que ele fez pela mamãe, ele continua sendo o seu pai. Você tem que continuar amando e respeitando ele. A Nalda também é a mesma coisa, toda vez que nós vamos morar juntos, já fala que vai abençoar seu papai, ela tem que abençoar o papai. Mesmo que ele tenha ido embora, né, mamãe? Ela falou isso comigo, quando ele tinha ido embora. Mas mesmo assim, ele continua sendo seu pai, você deve amor e respeito ao seu pai. Uma coisa que, infelizmente, aconteceu entre eu e o pai, os pais dos meninos e o pai dela, mas eu não levo isso pro coração deles, porque eu acho que é certo. Então, é o que eu sempre falo com eles. Fala, meu. É no caso que você falou, né? Que você já sabia, quando nós casamos, eu estava com filho. Então, nesse caso aí, Deus foi bom para mim, né? Agora para você, já não sei. Então, pastor, agora hoje, que nem semana passada nós dois conversando, né? Tipo assim, eu achei bem, eu falei assim, não, é muito Deus para estar mostrando isso para ele. Hoje ele, conversando comigo, ele vê uma parte, tipo, sim, um casamento, quando acaba é tipo dos dois. Mas ele falou comigo que ele toma como a maior parte de tudo, a culpa é ele. Aí ele falou assim, nossa, e foi bom eu ter saído de BH. Eu falei assim, se você acha, né? Ele falou assim, porque se eu não tivesse saído, eu acho que eu estava morto, porque eu estava usando muita droga. Então, agora vamos lá. Essa volta que eu te falei para você, que você veio para cá, um exemplo que eu dei, você veio para cá, se você continuasse ali, eu acho que vamos precisar dar a volta e parar no mesmo local. Por quê que eu falo no primeiro local? É onde que tudo começou. Né? Vamos lá. Para você chegar a ele, a ponto, essa volta você dá a ponto de ele entender que ele errou também. E ao ponto de você examinar também alguma coisa que você falou, eu tenho certeza que você falou, se eu tenho certeza, né? Que chegou aqui porque mulher nervosa, ela salta o que deve, isso eu sei, estou acostumado. Aí chega nessa parte aqui, né? Se você não falasse tanto e ficasse aqui, ele ia andar sozinho. Ele ia andar sozinho, ia chegar num ponto aqui, ó. Nossa, meu bem, eu fui culpado geral, mas eu quero voltar.
nessa condição. Então, quer dizer, agora rodou tanto para chegar no mesmo local, onde tudo começou, que não podia vir tirar. Aqui você trabalhava, talvez ele nem rodava, talvez ele chegava no meio e voltava. Ah, mas eu vou falar você não é fácil não. Eu sei que Não é bem fácil, assim. mas aqui, eu falo que não é fácil, mas não é difícil. Porque se você usar entendimento de uma coisa, dizer assim, eu que escolhi. Não, sim, mas é que nem eu expliquei ao senhor, porque eu não tinha base. Não, e era eu sempre sei. aquela coisa assim, você precisa Eu sei. casar, porque Numa você quer parte, numa parte, o seu líder não te orientou, você não forma. Mas ele também não vai assumir culpado, não, Não, porque mas é que nem não é ele que te carregou, você não colocou lá, colocou a linha no seu dedo, Não. você deu o primeiro beijo no meio, o pastor não fez isso, é você que fez tudo. Né? Então, quer dizer, então são coisas que a gente temos que entender isso aí. Nós temos que entender. Filho não tem nada a ver com termo de relacionamento nenhum. Pode existir ex-marido, ex-esposa, mas nunca vai existir esse filho. Nunca. Nem se eu mudar minha mente toda e fazer isso, Maria, você tem esse filho. Nunca. Nunca pode acontecer uma tragédia dessa. Que não existe esse filho. Existe ex-esposa e ex-esposo. Mas esse filho. E no final disso tudo, que nem ele, cada dia que passa, que ele manda mensagem, ele vê, ele fala, eu estou até mostrando para Agora o seu. porque ele falou que chegou a falar assim, foi para ele mostrar ontem, ele chama o Senhor ainda de meu pastor, e tem o meu pastor ainda. E aí ele falou assim, um dia eu vou voltar e vou congregar lá. Amém. Tá? Então você pode ver. Eu creio que Deus está trabalhando. Agora, vamos lá, presta atenção. Deus está trabalhando. Eu vou falar uma coisa bem clara e vou entrar até no outro versículo aqui. Presta atenção. Deus está trabalhando. O trabalho é de Deus, nós sabemos disso. Mas se Deus está trabalhando, Ele tem que trabalhar em duas coisas: é lá e cá. Porque se for para Deus trabalhar nele e voltar para ele para cá, não compensou o agir de Deus. Não compensou. Deus trabalhou como bobo, porque ele fez uma obra travada, enviou o anjo Miguel para cortar as macumbas, a feitiçaria, a bruxaria, para tirar ele lá e colocar de novo lá, mas lá não tem mudança. E aí? Por isso que eu não me rebati em discutir com ele mais em contar. Você errou, eu que nem eu falei. Eu não estou aqui para convencer ele. E o Espírito Santo vai convencer. E aí eu me calei, simplesmente preferi me calar, ele mesmo observar e se convencer, entendeu? Porque o que acontece? Deus vai fazer assim aqui, ó. Volta lá, fica lá um mês lá. Só para eu observar. Aí ele vai ver. Se acontecer o que quando ele estava lá, aconteceu uma coisa, definitivamente, eu vou falar assim, entendeu? Tem que haver que mudança. É o que eu falei com ele, que tem que haver, na verdade é renúncia. Né? Vamos lá. Renúncia. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, 31. Atos dos Apóstolos. Diz assim: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Semelhante ao que o senhor falou. Então são coisas, irmãos. Cristão, ele tem que valorizar a sua crença. Se você adotar assim. Crente entra no conteúdo de cristão.
Ele tem que querer. Ele tem que querer que o problema que surgiu dentro do seu casamento, Deus vai solucionar. A briga que está começando dentro da sua casa, Deus vai solucionar. Porque você não vai ficar com a mão cruzada, você vai partir para a oração, vai partir para o jejum, vai partir para o propósito. Então, é nós passar a crer. Porque todos os casais, todos marido e mulher, tem problema, gente. Tem problema. Tem um desentendimento, usa encaixar as conversas, isso tem. Mas nós nunca podemos descartar que nós cremos que as coisas vão se ajudar. É isso que nós temos que acreditar. Cremos que as coisas vão se ajudar. Que as coisas vão estar tudo normal. Antes de tomar uma decisão definitiva. Tem como se juntar. Mas é crer que Deus pode fazer o impossível acontecer. Né? Deus não tem prazer nenhum de separar pai e mãe. Deus não tem prazer nenhum de separar pai e mãe. Tanto que ele não tem prazer nenhum, nem que as pessoas morram sem salvação, e tanto separar pai e mãe. Então tudo nesse negócio, tudo tem que crer. É passar a crer. Né? Agora, quando não há crença, a certeza, aí a decisão vem. Qual que é a decisão? Era melhor seguir isso, para lá, o livro para cá, e mais calma. Entendeu? Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos 3, 23 e 24. Porque todos pecaram, destituindo a glória de Deus, sendo justificado gratuitamente, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Olha só. Porque todos pecaram, destituído da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. É como nós olhamos para os nossos problemas, nós olhamos nossos problemas dia a dia, dentro de casa, no trabalho, sempre a gente tem que parar de falar uma coisa. É Satanás que fez isso. Não, é nós mesmos que estamos pecando. É nós mesmos que estamos pecando. Nós peca falar palavras precipitadas, sem pensar. Porque saber que falar palavras sem pensar está machucando alguém. Está ferindo um relacionamento. Está trazendo uma enfermidade no relacionamento. Tomar decisão precipitada aflige também um coração que tem sentimento de amor. Então nós pecamos. Mas lá no versículo lá, é a graça dele que vai inverter o nosso pecado. Vai aniquilar o nosso pecado. Por isso que nós estamos na graça. O nosso refúgio agora não é o Fórum Lafayette. O nosso refúgio agora não é 190. O nosso refúgio agora não é Maria da Penha. O nosso refúgio não é uma revólver 38. O nosso refúgio não é caso privado. O nosso refúgio não é agressão.
O nosso refúgio é a graça. O nosso refúgio é a graça que está sobre você, está sobre mim, está sobre nós. Amém. E por ela que nós estamos aqui, pela graça. Se ama sua mulher, pela graça. Se ama o seu marido, pela graça. Você trabalha, pela graça. Porque se você não tivesse graça, você não amava ninguém, não trabalhava, não comia, não bebia, só tem o quê? Derrota e desejo de suicidar ou matar alguém. A graça te impede você tomar qualquer atitude dessa que venha afligir o mandamento de Deus. Então, pela graça, nós somos salvos. Vamos lá, continuar. João capítulo 14. João capítulo 14. E 23. Respondeu Jesus e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e fazemos nele morada. Olha que coisa tremenda. Respondeu Jesus e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele. Fazemos nele morada. Faremos dele morada. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? É. Então, claro. Amar a Deus. Como que nós vamos amar a Deus? Como que nós vamos amar a Deus, gente? Também. Fazendo sua vontade. Como amar a Deus? Respeitando. Obedecendo? Também. Como amar a Deus? Tem que ser normal, pastor. O nosso confidente. Se você ama a palavra, você ama a Deus. Obedecer também. Obedecer. Se você está na palavra, você está amando a Deus. Se você está ouvindo a palavra, você está amando a Deus. É a palavra. E a palavra diz que é Cristo. O que ele diz? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Pastor, essa pregação é difícil de ouvir, viu, pastor? Misericórdia. Sou. Não são de Deus, não. Deixa eu falar para vocês daqui a pouco aqui, ó. Quando fala que ele diz que eu sou a verdade, ele está falando que ele é a palavra. E a palavra dele é pura, santa e verdadeira. Então é a palavra. Porque Deus nunca manifestou perante você para você amar Ele, para você ver Ele para amar Ele. Ele deixou a palavra para você amar. E você amando a palavra, você está amando Ele que você nunca viu. Por isso que essa palavra, ela não pode sair do nosso coração. Quem que Salomão disse? A lâmpada para os meus pés, Senhor, é a tua palavra. Amém? Eu acho que acabou, né? Acabou.
levantar, tá? O primeiro tema, o amor, respeito no relacionamento. O relacionamento familiar, ele tem que ter amor, respeito no relacionamento. Amor é para amar e respeito é para respeitar. Porque amar uma coisa e respeitar é outra. Amar, você ama porque alguém dá abertura para ser amado. O respeito é você respeitar da forma que a pessoa é. Ama com todo amor e com todo respeito. Porque se você amar e não ter respeito, isso não é amor. O amor completo é o amor e respeito que se faz amar o seu próximo. Outro tema, educação cristã. Educação cristã dos filhos. Quando fala de educação cristã dos filhos, que um filho também entra nesse contexto. Deuteronômio 6, versículo 7. Deuteronômio 6, versículo 4 até 9. Tema, perdão, restauração na família. É como nós falamos, perdão, restauração na família. O perdão traz algo que vai restaurar o seu relacionamento. É o perdão. Por mais que você errou, e você pediu perdão, e a pessoa perdeu de coração, perdoou você de coração, vai haver restauração. Tudo que estava fora do contexto passa a ser consertado e se tornar restaurado. O relacionamento. Colossenses, capítulo 3, versículo 12, 13 e 14. Colossenses, capítulo 3, 12, 13 e 14. Tema, a importância do perdão e da reconciliação. Quando você perdoa, existe reconciliação. O que é reconciliação? Você perdoou a pessoa. E quando fala de reconciliação, é algo que a pessoa te perdoou, aquele fato não vai acontecer mais, e aquela pessoa não vai lembrar mais do que aconteceu. Isso é reconciliação. Você reconciliou e ele também reconciliou. Então não tem como lembrar mais. É como assim, a pessoa fala assim, você lembra que você fez isso em ano 2025? Você lembra que você fez? Não. Quanto à reconciliação, não lembra mais. Fica perdoado. Mateus capítulo 18, versículo 21, 22 e 23. Mateus 18, 24, 25, 27. Mateus 18, 28, 29 e 30. Mateus 18, 31, 32, 33, 34 e 35. Último. Pais modelando Cristo para os filhos. Colossenses 3,17. Pai modelando e Cristo para os filhos. Quando pais modelando em Cristo, é algo que ele está pegando de Cristo e está implantando dentro de casa. Né? Está aprendendo de Cristo, está colocando dentro da sua casa. Colossenses 3,17. Acabou o estudo da família. Tem alguém que quer falar alguma coisa? Não, sei não. Pode falar. Vou comprar uma pizza para nós. Vamos orar aqui dentro da madrugada. Irmãos, Deus abençoe vocês. Até quantas horas? Oi. Quer orar até quantas horas? Já é fácil eu ficar aqui com o senhor. Vou começar a campanha 3 da madrugada. Se não quiser me acompanhar na madrugada, uma
até segunda-feira para terça. Se não quer acompanhar comigo 3 horas, às 3 horas eu estou de joelho, até 4 horas. Começando hoje. Cada um quiser fazer seu propósito, vou fazer 7 propósitos, vou fazer 7 madrugadas. Os irmãos quiserem entrar comigo, amém. Nem vamos orar. Pastor. Vamos orar. Vamos orar lá. Seja bom da igreja. Vamos orar, tá? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, muito obrigado por essa palavra, por esse ensinamento da família. Nós aprendemos, meu Pai, do Senhor. Eu aprendi muito para cuidar da minha família, cuidar da minha família, cuidar de tudo que está na minha responsabilidade. Depois cuidar da casa do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe cada um dos irmãos, cada uma das irmãs. Leva esse passo do céu do poder, em nome do Senhor Jesus. Visita a Daniela, que abençoe que está no hospital, a Floresta. Abençoe também a casa, a Elza, a Mariana, também a Mauri, também, que não veio também. Eu só abençoe todos que não vieram. Eu sou guarda, eu sou abençoe, eu sou dado vitória, em nome de Jesus. Amém. A graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, não só agora, mas para você, com o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor.